Olá, caríssimos e caríssimas. Nessa lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo. Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério deste apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Oremos a Deus para que Ele nos dê inspiração para ministrar essa maravilhosa aula de hoje, deste grande servo de Deus, que é o apóstolo Paulo. Caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na nona lição, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E é clichê o que eu vou dizer aqui, nessa belíssima lição sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês um link a respeito dessa questão, de obreiro vocacionado. Tem uma playlist inteira aqui no nosso canal que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. O texto áureo, Atos capítulo 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? O texto base da nossa lição é um texto bem extenso, bastante versículos. Está em Atos capítulo 20, versos 17 ao 34. Eu sugiro que você leia na sua revista da EBD ou na sua Bíblia, sobretudo essa tradução Nova Almeida atualizada, que está bombando aí. Parece que os irmãos estão comentando por todo lado que essa será o novo padrão de tradução para a igreja brasileira, a Nova Almeida atualizada. Enfim, que entremos finalmente neste novo tempo. O autor fala conosco a respeito da perspectiva de Paulo para os vocacionados em 3 tópicos. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Segundo tópico, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Já estou muito curioso com relação a esse tópico específico. E terceiro, Paulo apela aos líderes. Vamos ver o que o autor tem para nós, Eu tenho certeza que o amado pastor Elianai Cabral tem coisas riquíssimas para nós aqui. Aliás, ele não tem decepcionado nessa lição e eu com certeza ele vai manter o nível. Espero não estar equivocado. Quero te convidar a se inscrever nos nossos canais, É só colocar @Prof. Daniel Ramos. Você acaba nos encontrando no Instagram, Twitter, Face, essas coisas. Tópico primeiro, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Na lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13, 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso surgiu ali um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia para uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. É bom ele ter colocado isso aqui, porque se ele não falasse que não tinha comunhão, dá a impressão que houve um cisma entre o apóstolo dos gentios e os apóstolos propriamente dito. Não é um cisma, ele apenas vai seguindo o caminho dele. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Mais do que cuidar das novas vocações, irmãos, eu acredito que é preciso nós atentarmos para os novos vocacionados. Eu estudei teologia na PUC Minas, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e uma das coisas que muito me intrigou naquela escola, uma escola evidentemente para padres, para jovens que iam ser padres,
É uma universidade, dentro da universidade tem o curso de teologia. Qualquer pessoa pode fazer o vestibular, passar como qualquer curso dentro daquela universidade, assim como seus outros cursos. É tudo aberto, né? Mediante a porta do vestibular. Eu passei no vestibular, evidentemente, estava dentro do curso como qualquer um outro. E 99% da sala eram de seminaristas que iam ser padres, ou meninas que iam ser irmãs de caridade, né? Ou como alguém vai dizer, freiras. E uma das coisas que mais impressionou foi como que é preparado um padre, né? Primeiro você, comumente, né? Cada ordem, cada congregação tem seu estilo lá dentro. Mas a média é que você passa por 1 ano a 1 ano e meio de probatório, que você vai para casa mesmo, chamada seminário, e fica lá acompanhado de um diretor espiritual, de um psicólogo e outros profissionais para te ajudar a descobrir essa sua vocação. Depois disso, você é enviado para a universidade, ainda morando na casa seminarística, né? Você é enviado para a universidade para fazer 3 anos de filosofia e só depois da conclusão de filosofia que você vai para os 4 anos de teologia. Ou seja, tecnicamente se leva 10 anos para se formar um padre. E é interessante que a grande maioria das formações que eu vi são todas custeadas pela própria denominação católica. E eu fiquei um pouco intrigado com isso, porque, vamos falar a verdade, né, irmãos? Aqui na Assembleia de Deus, se você tem vocação, você tem que se virar para se preparar. E aqui o nosso autor começa dizendo que é necessário nós prepararmos os novos vocacionados. E o que é que nós temos feito para preparar esses vocacionados? Né? Quando eu comecei a criar nosso canal, as pessoas falaram, nossa, mais um canal de teologia, mas tem tanto já. Eu falei, não, tudo bem, ainda tem tanto, mas eu sou um professor e eu preciso contribuir com aquilo que eu aprendi com os irmãos. Eu não posso ficar só para mim. Então eu preciso levar até os irmãos esse conhecimento que eu tenho. E aí, a partir desse pressuposto, nós começamos a fazer. Você vê que é muito tímido, né, nosso canal. É um canal muito simples, não tem muita edição, muito nhenhenhê, muito corte. A gente grava e coloca aí, deixa Deus agir. Como se você estivesse mesmo na sala de aula, para ficar mais à vontade. Mas até onde que nós, enquanto igreja do Senhor, estamos investindo em novos vocacionados? Até onde, enquanto igreja do Senhor, nós estamos investindo em novas vocações? Isso é muito interessante. Essa provocação que o autor nos faz. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional e para levar as boas novas aos centros culturais do mundo ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo agimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópater, segundo Trófimo, Atos 20, verso 4. Tíquico, Efésios, né, 5, 21, 22. Colossenses 4, verso 7, 2 Timóteo 4, 12 e Tito 3, 12. Né? Tito, Aristarco, Colossenses 4, 10, Filemão, Gaio e tantos outros. É claro que se você quiser e você estiver muito chateado, você pode selecionar um desses nomes e colocar no seu filho. Agora eu posso ter certeza que na minha conclusão, seu filho não vai te perdoar por uma coisa tão terrível dessa, que esses nomes aqui não são muito bonitos, não. Essas pessoas recebiam ensinamentos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério dos apóstolos despertava novas vocações. É muito interessante que a apostolicidade de Paulo consiste no ministério de uma pregação que automaticamente ensina, e é um ensinamento que automaticamente prega. Hoje, a partir da ciência da homilética, né, que é a arte de preparar sermões, a gente gosta bastante de classificar o que é um estudo, o que é uma pregação, se existe uma pregação expositiva, uma pregação textual, uma pregação temática e por aí vai. Mas na igreja antiga, que nós chamamos de igreja apostólica, prega-se ensinando e ensina-se pregando. E tudo isso é uma coisa que converge para o mesmo denominador: levantar novos cristãos. Em suma, expandir a igreja ou a mensagem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Neste sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouvia, pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor. Gálatas 1:12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como apacentar a igreja local.
Eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra pastorear, né? Pastorear, eu pastoreio, tu pastoreia, né? É apacentar, né? Essa palavra é uma palavra estranha. Não por acaso temos três epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais: 1º, 2º Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como apacentar uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Geralmente, as nossas escolas fazem a nomenclatura de cartas pastorais, as cartas de 1º, 2º Timóteo e Tito. Quando eu estudei teologia e vi a exegese do Novo Testamento, para nós as 13 cartas atribuídas a Paulo são cartas pastorais. Não no sentido de que é pastor falando para pastor, porque aqui é esse o sentido, pastor falando para pastor, líder para liderança. Então eu diria que são cartas à liderança, melhor dizendo, porque o sentido da palavra pastoral na teologia está ligado à prática ou praxis, né? Então as 13 cartas de Paulo, diferente dos textos de João, que são dogmáticos, são cartas pastorais. Segundo tópico, ele aqui fez uma breve introdução da justificativa do texto e contexto, e agora vamos ver o que ele vai falar. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Ele vai trabalhar esse segundo tópico em pelo menos 2 pontos. É isso mesmo. O primeiro ponto é a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Claro, ele precisava preparar a igreja para um novo ciclo, digamos assim, de fé naquele contexto, e para isso precisava desvincular definitivamente cristianismo de judaísmo, porque inclusive Pedro assimilava muito, né, o cristianismo com o judaísmo. Pedro era uma pessoa que defendia a tese de que para se tornar cristão, primeiro devia se tornar judeu. E é Paulo que rompe com esse paradigma de uma vez por todas. Graças a Deus, né? Porque senão até hoje a gente estava se circuncidando. Deus que me livre. Quem eram os judaizantes? A pergunta que não quer calar. Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios defendia ou dependia da observância da lei judaica, que era uma perspectiva de Pedro, inclusive, né, Petrina? Assim exigiu que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolvia as datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era o suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, Gálatas 1, 6 ao 9. Aí alguém pode falar assim: nossa, mas como que alguém pensa desse jeito, né? A graça de Deus não é o suficiente. A graça de Deus não tem uma perspectiva de suficiência. Mas nós, irmãos, estamos pensando desse jeito depois de toda a construção que nós já temos. Eles, então, estão ainda nos primórdios da construção daquilo que nós já recebemos prontos. Né? Pensar sobre a suficiência da graça de Deus carece de uma reflexão muito profunda do ponto de vista filosófico e do ponto de vista espiritual, e juntando tudo isso, trabalhar uma mentalidade neotestamentária teológica, ou teológica neotestamentária, melhor dizendo. Para nós, isso é muito pronto. Para eles, não, ainda estão nos primórdios daquilo que viria a ser construído. Ainda não é como tão claro para nós. Agora, na nossa cabeça, a gente fica pensando, né? Como é que alguém pode pensar em ser judeu e, ao mesmo tempo, ser cristão? Ou, para ser cristão, tem que entrar primeiro pela porta chamada judaísmo, como se fosse uma antessala da sala chamada cristianismo, ou como se o judaísmo fosse o santo e o cristianismo o santo dos santos, né? Uma coisa dessa, deixa eu brincar um pouquinho com isso. Mas, na verdade, não. O Paulo vem mostrar que a graça de Deus, dentro da sua perspectiva teológica, e ele tem autoridade para fazer isso, uma vez que ela é da casa dos fariseus e tem muita autoridade sobre escritura, sobre doutrina judaica, ele vai reler toda essa doutrina judaica à luz da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele não abre mão da doutrina, mas ele vai fazer uma releitura a partir de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Messias aguardado, e diante disso, ele vai propor um novo ciclo. E esse ciclo tem que entender que há
seríssimos rompimentos. E eu imagino, inclusive, para as pessoas mais ortodoxas, mais piedosas, dentro de uma sociedade teocêntrica ou teocrática, como você queira dizer, onde a fé é que comanda a vida social, inclusive, é, como que é pesado, como que é tremendo, como foi impactante essa revolução chamada Jesus. Eu nem não sei se eu podia colocar essa palavra revolução, que fica muito tendencioso à teologia da missão integral, ou para quem gosta, né, teologia da libertação. Mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou falando da revolução chamada Jesus, da quebra de paradigma, dos protocolos judaicos, a partir de um Deus que não exige sacrifício, mas que ele mesmo se sacrifica por nós. Um Deus que nós não podemos cultuá-lo, mas que é ele mesmo que se cultua, e a partir desse culto que ele faz ao seu próprio nome, ele nos convida a congregar na sua presença. Isso é muito interessante. É toda uma quebra de paradigma. Eu estou acostumado a todo ano ir nas festas nacionais, as festas religiosas, as festas que circulam o templo, e agora vem um Deus que me faz templo e habita em mim, e a partir desse templo que ele habita em mim, ele convida-me para congregar na sua presença, onde o culto é ele mesmo que faz para o seu nome. Porque homem nenhum, evidentemente, tem condição de cultuar o Senhor, uma vez que Deus é perfeito, nós somos imperfeitos e ninguém imperfeito pode dar nada para aquele que é perfeito. É como se alguém que não tivesse nada fosse oferecer uma coisa para aquele que tem tudo. Eu sei que a comparação ainda é pobre, mas é para a gente tentar alcançar o que significa tentar cultuar nosso Deus. Na verdade, nós somos convidados pela sua infinita misericórdia a congregar nesse culto que ele mesmo faz ao seu nome. Afinal, a palavra é dele, a unção é dele, a presença é dele, o Espírito é dele, tudo é dele. E aí entra o hino paulino que a gente nunca deve tirar dos nossos lábios, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí você imagina esse povo dentro dessa perspectiva onde você faz tudo pela sua divindade, e agora é a divindade que faz tudo e te convida a congregar no meio dela. Que nós vamos chamar esse tempo de graça. Né? Tudo é dele, tudo é por ele. Isso é muito interessante. Parecia que a graça de Deus não era mais o suficiente. Mas isso aqui é um pensamento ocidental pós-modernos. Eles não nem sequer conseguiam atingir a magnitude desse pensamento. Isso aqui é muito profundo para aquela igreja, digamos, principiante. Abre aspas, né? Contra isso, Paulo se levantou corajosamente em Gálatas 1, 6 ao 9, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Eu sempre vou dizer para as pessoas que a sala de aula tem um aborrecimento muito grande. Todo mundo quer saber o que a gente era. Você, em matéria de soteriologia, para quem nunca foi na escola de soteriologia, é a doutrina da salvação. Sotério, salvação, né? Soteriologia, a doutrina da salvação. Logia é estudo, ou doutrina, ou tratado, como você queira dizer. Então, na doutrina da salvação, geralmente no campo da teologia reformada, se discute se você é arminiano, que é uma resposta, ou calvinista, que é a provocação. Os calvinistas entendem a salvação como predestinação. É Deus que escolhe você para ser salvo, ou é Deus que escolhe você para ser perdido. Logo, a resposta arminiana, de Jacó Armínio, entende que a salvação é para todo aquele que crê. E aí nós podemos explicar da seguinte maneira: é como se Deus preparasse uma mesa e quem quisesse ter fome é só levantar e se servir dessa mesa. Essa fome chama-se pecado, e a partir do momento que eu sinto a chaga do pecado bater em mim, eu posso me curar com toda essa mesa que Deus preparou gratuitamente para nós. Ou seja, existe a cruz do Senhor e existe a humanidade dando uma resposta à cruz do Senhor. E, evidentemente, a cruz e a resposta é intermediada pela pessoa bendita do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, a condição que eu estou, ou que eu sou. Da justiça, a condição que Jesus é na cruz do Calvário. E do juízo, dependendo da escolha que eu faço. Ou permanecer no pecado, ou a conversão. Então, tem todo esse paradigma aí dentro aí. Tem uma playlist aqui a respeito da doutrina da salvação, baseada no texto de Meyer Pierman, que é um dos teólogos que eu mais aprecio, tal com a sua síntese, né, tão gostosa, tão apreciada, tão fácil de compreender.
diante das outras, evidentemente, né? Teologia é uma ciência e por ser ciência não é tão fácil assim da forma simplória, do significado simplório da palavra fácil, né? Mas é bem mais acessível, eu diria. Então, dentro disso, talvez eu coloque aqui para vocês, se eu lembrar, o link dessa playlist para vocês assistirem um pouco. Bom, quem eram os agnósticos? Vamos responder aqui. Resumindo, contra os judaizantes, você não precisa ser judeu para se tornar cristão. Você pode ir diretamente a Cristo sem passar pela religião judaica. Então, a primeira briga que Paulo vai enfrentar é isso. E é interessante porque uma vez que ele é da casa dos fariseus e faz uma releitura em Jesus, como que essa releitura em Jesus dele é tão pura que ele é capaz de desvincular o que é judaísmo, o que é cristianismo, em coisas praticamente em paradigmas e não em continuidades ou continuismos, né? Muito interessante. A dificuldade que os discípulos, que também estão no mesmo contexto que ele, evidentemente, não são fariseus como ele é fariseu, mas estão no mesmo contexto que ele, que são judeus, eles não conseguem fazer e Paulo consegue fazer. É muito interessante como o conhecimento é libertador. O conhecimento abre os nossos olhos para um panorama ou um programa tão específico de Deus que eu sempre digo que uma pessoa que não tem conhecimento, não que ela seja menos cristã ou mais cristã, não tem nada a ver com isso, viu, irmãos? E nem mais salva, nem menos salva, nada a ver, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela consegue enxergar a revelação com os olhos mais abertos, né? É como se fosse uma pessoa com algum problema, né, de visão, alguma miopia ou glaucoma que dificulta bastante a visão e o olhinho dela vê. Ela vê, mas com mais dificuldade quem não tem o conhecimento. O conhecimento não. Ele abre os seus olhos e é um caminho sem volta, porque não tem como desconhecer. Ou você conhece ou você conhece. Não tem como desconhecer, é um caminho sem volta. É claro que você pode convencer a si mesmo daquilo que você conheceu não é real, que é o que aquele filósofo que eu acabei de esquecer o nome diz, né? O maior de todos os pecados é convencer a si mesmo. Depois disso, qualquer pecado é fácil. Paulo vai chamar isso de mente cauterizada. Aí é complexo. Aí, mas é outro programa e a gente não vai entrar nisso agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu ainda estou no segundo tópico. E a outra pergunta que ele vai enfrentar, né, no seu legado para os novos líderes é: quem eram os gnósticos? Né? A palavra gnosticismo tem a ver com conhecimento. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Né? Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Nós não estamos trabalhando aqui na revista, e eu creio que não é a pretensão do nosso autor em dizer que a filosofia é negativa. Não, senhor. A filosofia nós sabemos que é a mãe de todas as ciências. Não existe nenhuma ciência que saiu fora da filosofia. Só existe matemática porque existe os pitagóricos, né? E a partir disso é que tem a matemática. E só existe música porque existe matemática, né? Você pode ver que quem é ruim de exatas vai ter muita dificuldade em tocar instrumentos. Então, que é o meu caso, evidentemente. Eu sou horrível em exatas, minha área é totalmente humanas. Então, quando a gente verifica a filosofia, isso é só para ter um exemplo, ela é a mãe de todas as ciências. Tanto que no princípio da nossa fé, você vai ver que não existe teólogos, até Santo Agostinho ali, aquele contexto, são chamados de filósofos. Filósofos que podem falar da perspectiva mística, transcendente e imanente, que nós chamamos de fé. Depois que essa palavra vai ser destrinchada, o que é filósofo, o que é teólogo, e aí vão trabalhar suas perspectivas, suas prerrogativas. Mas até então eram filósofos, né? Tanto que quem estuda filosofia estuda muito Santo Agostinho. Para eles, os agnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Né? Por quê? Porque para eles o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação deste ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma vez que a graça não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais é verdadeira graça. Eu não entendi muito bem o que ele falou, eu vou tentar ler de novo. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que. Ah, tá. Eu acho que eu cliquei errado, né? Peço perdão. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais
não é verdadeira graça. Evidentemente, a graça ela precisa desse tripé, né? Arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são exercícios espirituais, se nós podemos dizer assim, né? A vida de devocional, a vida piedosa, a vida dos propósitos, a vida de leitura bíblica, a vida de adoração, essas coisas. Isso são disciplinas espirituais. Eles vão parar bastante técnica aqui, né? Eu creio que alguns professores vão ter dificuldade com essa perspectiva aqui para explicar para o aluno o que de fato é isso aqui. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo, abre aspas, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e em todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 5:23. Seu legado para nós no século XXI, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, o autor trabalha aqui duas perspectivas a respeito do legado paulino para os novos líderes. Primeiro, para se tornar cristão, você pode ir direto a Jesus Cristo sem passar por religião nenhuma, inclusive o judaísmo. Segundo, o corpo não é dispensável. Nós somos completamente salvos em Cristo Jesus. E quando nós estamos falando de completamente, nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, está crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, eu peço licença a você, só para... O bom da pregação é que quando você está tomando água, os irmãos dão glória a Jesus, né? Então eu te convido, glorifica o nome do Senhor aí enquanto nós estamos tomando essa água aqui, só para não fazer um buraco no nosso ensino. Vamos para o terceiro tópico. Paulo apela aos líderes. Eu estou muito curioso para saber o que significa esse apela. Ele vai trabalhar esse terceiro tópico em pelo menos 3 partes. Sobre o aprendizado do obreiro para realizar a obra de Deus, a primeira parte. O apóstolo fala sobre o desapego material da vida do obreiro. É bem inconveniente essa verdade, né? Porque nós temos obreiros, os chamados obreiros 5 estrelas, pastores 5 estrelas, que esbanjam ou ostentam, né, bastante riqueza material. Não que riqueza seja pecado, irmãos, pelo amor de Deus. O problema não está na riqueza, o problema está na nossa adoração à riqueza. Aí o trem mistura tudo. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o arrependimento das coisas, que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis da vida e do obreiro cristão. É claro que a gente não tem que levar a perspectiva de desprendimento das coisas materiais com a ignorância ou a demonização das coisas materiais. Não é isso aqui, né? Desprendimento fala, olha, eu tenho, mas isso aqui não me segura. Por exemplo, aqui na minha sala eu tenho uma televisão, no meu quarto eu tenho uma televisão, mas essa televisão, ainda que eu goste de assistir televisão, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver televisão, aí isso não me prende a dar a minha aula, isso não me prende a ir para os meus cultos, para os meus compromissos sociais, não me prende. Ainda que eu goste de ver televisão, não significa que eu vou atrasar ou renegociar qualquer compromisso que eu tenho, independente do que seja, igreja ou não, por causa de televisão. Isso significa você ter, mas não ser preso por aquilo. Isso significa desprendimento. É seu, mas aquilo não te prende, não te escraviza. Isso é muito sério, né? É bom a riqueza. Riqueza faz bem. Aliás, quando a gente vai estudar de perto a questão lá oh, meu Deus, acho que fugiu a memória. O Bom Samaritano, né? Eu estava assistindo aquela série da Netflix, o The Crow, e lá a primeira-ministra Margaret Thatcher, ela fala uma coisa muito interessante dentro a sua política, né? De política econômica para o país. Ela vai dizer para a rainha numa das audiências, ela vai dizer assim, abre aspas, o bom samaritano jamais seria lembrado ou contado até nós se ele não tivesse dinheiro. Fecha aspas. E a gente sabe, missão precisa ser financiada, né? Plantar igrejas precisa de financiamento, manutenção de igrejas precisa ser financiado. Então aqui a gente não pode cair nem no excesso de ser escravizado pela riqueza ou até mesmo entrar pelo sistema de ostentação das riquezas e nem mesmo entrar para aquela chamada voto de pobreza.
né? Ai, que eu sou pobre, a igreja tem que ser pobre, a igreja dos pobres. As duas partes estão equivocadas quanto à perspectiva paulina. Porque uma vez que nós estamos caminhando, nós precisamos custear esta caminhada, né? Como diz a história, né? A igreja vive de espírito no seu sentido místico, mas no seu sentido jurídico, ela vive de dinheiro e ela precisa enviar recursos para a manutenção de seus obreiros, ela precisa pagar as suas contas para a manutenção das suas portas abertas, enfim. Bom, ninguém precisa ser doido para imaginar que isso é uma realidade da igreja, né? Qualquer instituição ela precisa de recursos para se manter. Uma pessoa, por exemplo, você compra uma Bíblia de estudo pentecostal, essa aqui é a minha pentecostal, né? Bíblia de estudo pentecostal é um texto que eu gosto muito para minha leitura devocional. Não é uma das melhores Bíblias, evidentemente, mas é a Bíblia que eu gosto. Eu gosto de marcar, que eu gosto de riscar e essas coisas. Uma Bíblia dessa está em torno de R$ 100 a R$ 150. Né? Aí você é convidado para pregar, você tem o terno, tem a gravata, e aí no mínimo aí é de R$ 500 a R$ 700 e até mais do que isso. Estou falando médias, né? Você tem o custeio do seu translado, então tem toda uma situação. E aqui eu estou falando só da vida do obreiro, da sua apresentação, né? Um corte de cabelo aqui em Minas Gerais está na faixa de 30 a R$ 50. E você precisa de cortar o cabelo mais de uma vez por mês. Então não adianta a gente ficar ignorando as questões financeiras, as finanças, porque os dois extremos é ruim. Uma pessoa apegada às riquezas, que gosta de ostentar riqueza, com uma pessoa que abole ou demoniza a riqueza. Não tem como a gente ir para lugar nenhum sem finanças. É um assunto que tem que ser dito e não pode entrar pelo crivo da demonização. Oh, meu Deus, até enganchei a palavra aqui, perdão. Não pode ser demonizado. Né? O problema não é dinheiro, o problema é quando eu me escravizo pelo dinheiro. Como se só o dinheiro pudesse me escravizar. A gente se escraviza por muitas coisas. Eu conheço pessoas que são escravas dos seus departamentos. Se tirar o obreiro da frente daquele departamento, ele simplesmente desvia. E isso é escravidão, perdão. Isso não é serviço, isso não é amor, não é zelo, não é. Enfim. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e nem da ganância, né? Não podemos. O Senhor nos levanta, o Senhor nos direciona e Ele vai levantar recursos para a nossa manutenção, para a manutenção do nosso caminho. Né? Eu acho muito bonito a pessoa que vive da obra, isso é muito bonito, né? Uma vez eu estava com uma equipe de irmãos e aí nós fomos ministrar numa igreja de interior, né? E curioso que o irmão chamou-nos, né? Nós éramos em um grupo e ia ter assim 4 dias de trabalho e cada um desses dias, desse nosso grupo ia, uma pessoa nesse grupo ia ministrar e eu era um desses dias, eu ministrei no sábado à noite. E aí, quando chegou no domingo, eu brinquei com uma das irmãs assim, a irmã que estava lá nos acolhendo, era uma pessoa muito simples, né? Ela pegou e falou assim: eu vou ali na feira para nós buscar uma carne para fazer para o almoço. Aí eu falei assim: olha, eu faço questão de patrocinar a carne. Vamos comer a oferta. Né? O irmão tinha me dado uma oferta para abençoar, nunca exigi nada, nunca disse quanto que custaria. E aí eu falei isso, e uma das missionárias, ela até morreu já. Ela falou assim comigo: nossa, que interessante, vamos comer a oferta. E é um privilégio muito grande. É a oferta dos irmãos que entregaram aquilo ali em adoração. E depois daquele momento abençoa a nossa vida. É de um privilégio, de uma riqueza, de uma espiritualidade tão bonita. Né? A gente não pode valorizar grandes ofertas e nem desprezar pequenas ofertas. A oferta é a oferta e toda ela é por causa de adoração, ela é louvor e é um privilégio muito grande. Vamos eu enganchei aqui nessa partezinha, né? Então vamos continuar. Ele ainda fala aqui a respeito de outra apelação sobre o cuidado pessoal do obreiro, né? Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no verso 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou aos obreiros que olhassem para si mesmos.
Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que nós somos intocáveis pelas circunstâncias externas. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma, do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Aquela máxima que se diz no mundo secular das empresas, né? Gente infeliz faz todo mundo feliz, também vale dentro da igreja, viu, gente? Um obreiro que só fica dentro da igreja, que não leva a sua esposa, que não sai com a sua família, que não vai para um churrasco, que não vai ver um filme, uma exposição, sei lá, comer uma pizza, pelo menos uma vez na semana, todo dia está na igreja, com certeza é uma pessoa que ou está ou vai tá beirando ali o fanatismo, né? Que ele vai pirar. Imagina, você chega perto de uma pessoa, a única coisa que ela tem para dizer é sobre religião. É, a fulana de tal, a cantora famosa, morreu. Aí a pessoa vira para você e pergunta, quem? Quem é fulana? É um absurdo uma coisa dessa. Ou seja, é uma pessoa completamente deslocada, desconectada do mundo em que ela vive. Mas enfim, eu sempre digo às pessoas, olha, para um pouco, viaja, tira férias, põe uma pessoa para te auxiliar, organize a casa por alguns dias para você se ausentar, fazer uma viagem, ir lá caminhar na praia, revigorar sua perspectiva emocional, porque senão daqui a pouco você se torna uma pessoa ferida e não vai conseguir curar ninguém, evidentemente. Outro apelo que ele faz é sobre a ameaça dos lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiram doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atuam ou atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus, e não de pessoas que usurpam o rebanho, né? Vamos entrar para a conclusão. Eu acho que já está mais do que falado aqui. Eu vou colocar a playlist para vocês. Ou já coloquei, não sei, dependendo se eu lembrar. A conclusão do autor diz: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Eu diria que só essa lição aqui, ó, a lição que nós estamos estudando agora, a 9, daria uma revista inteira de escola bíblica dominical, né? A questão do vocacionado. Quem é o vocacionado? Como que eu sei que eu tenho vocação? Acho que essas perguntas precisam ser respondidas no nosso meio. Eu posso estar no ministério equivocado, que não é o meu? E como que eu devo saber qual é o meu ministério, qual é a minha vocação? Porque todos nós somos vocacionados para alguma coisa dentro do reino. Ninguém é membro de banco, ninguém aqui é prego, ninguém é parafuso, ninguém é verniz, ninguém é almofada, ninguém. Todos nós temos vocação no reino de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, alumiar sua mente, suas ideias, seu ministério, sua classe, e te espero na próxima lição de Escola Bíblica Dominical. Beijo no coração.